E a Revolução Teocrática Islâmica, logicamente, ela nacionalizou essas reservas petrolíferas. E, no caso, buscou assegurar uma certa soberania do país em relação a esses insumos, a essas riquezas. E, com o sequestro da Embaixada dos Estados Unidos, em função justamente desse rancor social em relação ao patrocínio por parte dos Estados Unidos a essa monarquia, começou a haver uma forte tensão geopolítica entre o Irã e o Ocidente, fundamentalmente os Estados Unidos. Precisamos aqui destacar, Rogério, que a guerra entre o Irã e o Iraque, as primeiras ações, as primeiras incursões por parte de Saddam Hussein no norte do Irã, que aconteceu, foi absolutamente aprovado pelos Estados Unidos, com forte apoio militar, apoio técnico, apoio econômico, e também, tanto que os principais provedores de armamentos para o Iraque na época era a França, né? Sabemos disso, a enorme frota de Mirage F-1, e também, embora os Estados Unidos não vendessem diretamente certas modalidades de equipamentos de alta tecnologia para o Iraque, a conexão comercial era muito significativa, gerando divisas para o Iraque estabelecer sua indústria, o seu complexo industrial militar local, inclusive importando do Brasil, com fortes parcerias do Brasil e com a União Soviética. E, no caso, o conflito do Irã com o Iraque, também no canal Shatt al-Arab, acabou gerando fortes tensões, porque ali é uma das maiores jazidas petrolíferas e era um território mal demarcado, herdado, né, do antigo colonialismo inglês. E, por detrás disso, o Irã se viu sempre numa situação de conflituosidade geopolítica muito severa. E, não obstante, o escândalo Irã-Contras mostrou a forte hipocrisia, né, por parte dos Estados Unidos de vender mísseis tal, até IGM tal, mísseis antitanque tal, para o Irã e, com o dinheiro arrecadado, financiar os Contra da Nicarágua. Isso foi um escândalo nos anos 80, é importante isso aqui ser objeto até de um debate histórico. Acho que o professor Farinazzi, vocês têm toda cabedal para um dia fazerem esse debate. E, consequentemente, com o fim da guerra fratricida do Irã e Iraque, o problema curdo permaneceu, no caso, emergente. Logicamente, o Irã instrumentalizou os curdos iraquianos no norte para promover uma insurgência contra Saddam Hussein, mas um apoio até certo ponto mais material, muito tênue, e, no caso, porque também o Irã tinha uma minoria curda na sua região sudeste. Embora fosse uma minoria bem cooptada e bem inserida no chamado pan-islamismo, islamismo, que a Revolução Teocrática Islâmica bem fomentou, o pan-islamismo. Importante destacar que o pan-islamismo iraniano não era apenas de matriz xiita. A guerra Irã-Iraque não foi uma guerra xiita e sunita. Foi uma guerra fundamentalmente entre um partido secular, nacionalista, de caráter originalmente socialista, depois não mais autocrático, era o partido Ba'ath, né? Iraquiano, fundado por um cristão, inclusive fundado por um cristão, Michel Aflaq. Fantástico, perfeito, muito bem lembrado. E com um forte chamado socialismo de matiz árabe, né? E contra um regime teocrático a qual Saddam Hussein temia que a sua maioria xiita, 70% da população iraquiana é xiita, absorvesse esse caráter nacionalista, pan-islâmico e derrubasse o partido Ba'ath. Então, o conflito, Saddam Hussein olhava muito como uma questão de sobrevivência do Estado iraquiano, um Estado frágil, fundado por Churchill, né? E extremamente instável, né? Ele já via dessa forma Saddam Hussein junto com o partido Ba'ath. Com o fim da guerra Irã-Iraque, em 1988, o problema curdo permaneceu absolutamente adormecido no âmbito do regime iraniano, em função desse pan-islamismo bem estabelecido. Até havia, principalmente no regime do Khatami, né, do governo Khatami, um governo mais liberal, mais flexível, no final dos anos 90 e nos idos de 2004, até 2004, um certo autogoverno em relação à província do Kurdistão iraquiano. Portanto, não havia emergência de uma insurgência que gerasse instabilidade local. Porém, a partir de 2004,
mediante uma certa aliança com o PKK, o Partido Democrata do Kurdistão iraniano, em 2004, iniciou uma pequena insurgência, mas uma insurgência mais focada em disputa de poder com feudos curdos locais, do que contra o regime iraniano. Logicamente, atentando contra a Guarda Revolucionária Islâmica, promovendo certos atentados terroristas, mas sem reivindicações secessionistas muito claras. Porém, esse conflito permaneceu adormecido. Em 2015, ele começou a emergir de uma forma mais caracteristicamente secessionista e nacionalista, e com forte apoio do Ocidente, e do chamado Conselho Revolucionário Iraniano, que é uma ONG apoiada e instalada na Europa, com forte apoio ocidental. E esse problema curdo iniciou-se nessa região, né, de Kalema, e, consequentemente, ganhou corpo este ano. É importante destacar que o problema da instabilidade social e econômica que gerou os protestos iranianos hoje em dia, eles têm certos panos de fundo. O pano de fundo é a grave crise econômica, as sanções internacionais, um certo cansaço, né, dessas sanções internacionais. No caso, também, protestos que saem de controle, principalmente por causa dos Bagizi, que é a polícia, né, de costumes, a polícia de moralidade, composta de voluntários, que, no caso, não tem um certo controle de uso da força, a verdade é essa, e, consequentemente, uma garota, né, protestante acabou falecendo, e isso gerou um certo estopim de algo que já estava instabilizado por causa da inflação de custos decorrente da pandemia. O país sofreu muito com a pandemia, embora tenha controlado adequadamente, mas foi um dos primeiros do Oriente Médio a sofrer com a pandemia e com mortes por Covid. Então, há um cansaço da sociedade em relação a esses problemas econômicos e sociais. E, fundamentalmente, a ausência de inserção do Irã em certas cadeias de suprimento de valor. Também, algo que se explica decorre da instabilidade, precisamos aqui destacar, Rogério, que ocorre no governo do Iraque. O governo do Iraque, xiita, não consegue formar uma coalizão. A instabilidade de Moqtada al-Sadr, né, líder xiita, acaba também gerando um certo fator de instabilidade local no Irã, porque lembremos que o Irã é o principal patrocinador das milícias xiitas paramilitares no Iraque, que foram fundamentais para a derrota do Estado Islâmico. Consequentemente, essa instabilidade no governo iraquiano repercute também no governo iraniano. E, consequentemente, esses protestos acabaram sendo, isso é fato, instrumentalizados pelo Ocidente, que declarou que, de forma aberta, que esses protestos eram legítimos pela busca de democracia, aqueles discursos que nós conhecemos.